Pessoal, bom dia, paz do Senhor. O texto da Palavra de Deus, ele fala em João 5,17, assim: E Jesus lhes respondeu dizendo: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Qual era o contexto aqui desse texto? A palavra fala de um momento em que Jerusalém comemorava uma festa, porém a vida do povo com Deus, o cotidiano do povo de Israel, não era motivo de alegria. Aquilo que eles estavam vivendo, a vida espiritual do povo, não era motivo de alegria. Eles estavam sob o jugo do Império Romano e havia, naquele momento, uma preocupação apenas com a aparência, com uma aparência de vida com Deus, mas não tinha, na verdade, uma vida com Deus. Havia uma preocupação apenas com o cumprimento de preceitos religiosos. O povo vivia preso, literalmente preso, a lei, a ritos, e era só isso. Eles não tinham nada além disso. Todo o significado profético havia sido perdido por eles. Eles viviam tão somente a razão, a lógica e a religião. E naquela época, a lógica, o logos, era algo muito novo, era uma filosofia nova que tinha vindo dos gregos, e havia um grande pensamento, se voltando para essa questão da lógica. Eles abandonaram a revelação, eles abandonaram o direcionamento, a profecia, e consequentemente se corromperam. A palavra diz que sem profecia o povo se corrompe, e foi o que aconteceu. Então, quando nós comparamos esse cenário, o cenário da época de Jesus, do ministério de Jesus, com o que vivemos hoje, o homem ele conduz a sua vida da mesma maneira, sem se dar conta de que oportunidades estão passando diante dele. E quantas vezes é assim na nossa vida? A palavra fala que Jesus passava na cidade, ele passava. E em quantos vilarejos, em quantas cidades Jesus passou, Jesus foi a oportunidade da salvação. Estava diante deles e eles desprezaram. Quantas vezes o Senhor é a oportunidade da salvação para a nossa vida, de mudança de vida, de transformação. Porém, nós desprezamos, por estar com foco no lugar errado, por estar pensando ou buscando ou determinados para coisas apenas dessa vida. E aí nós fugimos daquilo que é um propósito de salvação de Deus para nós. Aquele dia, além de ser o dia de festa, era um dia de sábado. Então, o sábado era um dia separado para o descanso. Tudo que o homem trabalha, nessa vida, busca, e tudo que ele busca, nesse trabalho é justamente o descanso. Quem não quer descansar? Quem não quer ter, e aqui vamos trazer o descanso para dentro de uma estabilidade. Quem não quer ter uma estabilidade? Quem não almeja uma vida confortável, segurança, paz, prosperidade, saúde? Só que muitos creem que encontrarão isso nos bens materiais. Como naquela época. Estavam focados apenas nas coisas dessa vida, nas coisas materiais. Então, muitos hoje também vivem dessa maneira e se frustram ao perceber que depois de tanto esforço, de tanto tempo desperdiçado, o tão almejado descanso está distante. Não veio, porque a alma do homem continua aflita. Porque o descanso não está num bom emprego, o descanso não está num relacionamento, numa mulher, num homem, o descanso não está numa conta bancária cheia, o descanso não está nada disso. O descanso está em Deus. Por isso que Jesus ele disse: Eu sou o Senhor do sábado. Porque Ele era o Senhor do descanso. Ele é o único que pode trazer o descanso verdadeiro para a nossa alma. Jesus fala: O meu Pai trabalha até agora. Há um Deus que trabalha até agora. Há um Deus que Ele está realizando, que Ele está operando. Enquanto muitos ali se distraíam na festa, Jesus estava trabalhando. Ele fala: Meu Pai trabalha, mas eu também trabalho. Voltando no texto, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus ele estava trabalhando em prol da salvação do homem necessitado, levando cura, levando libertação, transformação. E esse é o agir do Senhor. Agora, é difícil ver esse agir de Deus. É difícil, quer dizer, ver, eu não vou falar nem que é difícil. Muitas vezes é impossível. Porque o agir do Senhor, ele a princípio se dá no mundo espiritual.
Eu sempre digo isso aqui no canal. Existem dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Todas as coisas visíveis, elas vieram das coisas que são invisíveis. Esse mundo invisível é muito maior do que o mundo visível. O mundo visível é isso aqui que a gente está vendo. Conta de luz, para pagar, cartão de crédito, escola, IPVA, IPTU. Isso aqui é o mundo visível. Problema no lar, isso é o mundo visível. O mundo invisível é o mundo espiritual. Quando o Senhor Jesus ele fala, meu Pai trabalha até agora. O agir do Pai, o agir do Filho, o agir do Espírito Santo, ele se dá sempre no mundo espiritual. E aí ele traz, sim, desdobramentos, ele traz transformação no mundo humano, mas não é tão rápido. Não é porque Deus está trabalhando que você já está vendo as coisas mudando no mundo material, no mundo visível. Não. E também não é porque você não está vendo as coisas sendo mudadas, serem mudadas no mundo visível. Isso não quer dizer que Deus não esteja mudando no mundo invisível. Deus já está trabalhando no mundo invisível, já há um agir de Deus determinado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. Isso ainda vai se revelar, isso ainda vai resultar em operações, em transformações no mundo material. Mas se ainda não está acontecendo é porque não chegou a hora. Não chegou a hora. Então Jesus ele sabia que havia um Deus, um Pai que trabalhava. E ele também trabalhava. Trabalhava tanto que a palavra fala que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha onde descansar. Não tem. Não tinha, né, na verdade. E o Espírito Santo, através da ação, da palavra, do mover, ele está agindo, ele está transformando situações. Só que tem que ter paciência. O desespero e a ansiedade são irmãozinhos da incredulidade. Se tem uma coisa que tira a fé do coração de uma maneira muito rápida, praticamente instantânea, é a ansiedade. Não andeis ansiosos. O Senhor Jesus ele falou isso. Não andeis ansiosos acerca do que deveis comer, vestir, beber. Não andeis. A cada dia basta o seu mal. Não sofra pelo mal de amanhã, sofra pelo mal de hoje. Hoje é quinta. Hoje tem o seu mal. Amanhã tem o mal de sexta. Sábado tem o mal de sábado. Tem gente que já está sofrendo pelo mal do fim do ano. Eu sempre digo isso. Tem gente que já está sofrendo pelo ano novo, pelo Natal, pelo ano que vem. A cada dia basta o seu mal. Então, essa ansiedade... mas eu não consigo lidar. A gente não pode entrar nesse pensamento. Deixar com que coisas ruins dominem. Você tem que ter, como nós temos que ter autocontrole. Temos que determinar, definir e repreender coisas na nossa vida. Olha, estou repreendendo isso. Isso não me pertence. Eu não nasci com essa ansiedade. Isso não é o padrão de Deus para mim. Meu irmão, minha irmã, decida. Decida. Ore, peça ao Senhor libertação. O que a gente pode, a gente faz. O que a gente não pode, a gente pede a Deus para fazer. Então, tudo que o homem busca em sua vida profissional são as condições de um descanso futuro, uma boa aposentadoria, né? Uma casa na praia, um carro, quando aposentar, um carro do ano. Porém, o verdadeiro descanso futuro nós só encontramos em Jesus. Só Ele. Aí vai mudando aquela chavezinha, né, de prioridades, como eu sempre falo aqui no canal. Agora, de novo, o cenário espiritual era de festa, porém era um cenário de apostasia. Era de festa, porém era um cenário de religiosidade. E Jesus estava ali para levar salvação, cura, libertação, e ignoraram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, porque a mensagem dele era uma mensagem que eles não queriam ouvir. Porque era uma mensagem de vida eterna, era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de transformação, e o homem não quer ser transformado. O homem quer que Deus transforme a vida dele, mas não quer receber de Deus a transformação para herdar a vida eterna. Hoje o homem, né, o ser humano entra na igreja, procura o Senhor, entra na presença do Senhor, querendo ver transformação na sua vida, mas não permitindo que Deus transforme o seu interior. As pessoas querem ver transformação na questão financeira, na saúde, no lar, em todas as áreas, mas não querem permitir. Uma transformação, porque conversão é isso, é um encontro com Deus, é uma transformação, é uma mudança de vida. Isso é conversão. Tudo isso baseado em muito arrependimento.
E Jesus, ele queria levar esse reino. Ele fala, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele fala isso em outra oportunidade. O reino de Deus não é para essa vida, para essa terra. Isso não quer dizer que Deus vai negligenciar a nossa vida aqui, não. Mas Ele quer que venhamos a priorizar a coisa certa. Entenda, se você priorizar o reino de Deus, Deus vai priorizar as coisas dessa vida. As demais coisas, elas vão acontecer sim. O Senhor vai te abençoar sim. Você não precisa orar por nada. Se você orar tão somente por salvação, tenha certeza, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor quem disse. Se você buscar tão somente a salvação e você parar de orar por tudo que você está orando agora, se você parar de orar pelo seu filho, parar de orar pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua vida profissional, se você parar de orar por tudo e orar somente por salvação, todas essas outras coisas serão acrescentadas. É fato bíblico. Você pode entrar em canal e falar com um pastor, de outdoor, quem quer que seja. Essas pessoas podem dizer o contrário. É mentira, é heresia. A Bíblia diz que se você priorizar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo será acrescentado. Então, a única coisa que a gente conclui logo, que a única coisa que nós precisamos orar, pelo qual devemos orar, é a nossa salvação. É a nossa vida com Deus, é a nossa vida espiritual. Ei, repara esse altar. E deixa Deus reparar a sua vida. Escolha reparar o altar. E deixe o Pai, que trabalha até agora, trabalhar, e deixa o Filho, que também trabalha, mudar os cenários. Deixa o Espírito Santo entrar nesse vale de ossos secos e colocar cada osso em seu devido lugar. Deus vai agir. Só prioriza Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.